A casa tremeu, foi tudo, mas foi coisa rápida. De repente começou a balançar mesmo, assim, o monitor jogando de um lado para o outro. Eu estava na casa de uma amiga minha, ligou de cutia, que disse que a empregada caiu do sofá. Olhei o chaveiro pendurado na parede, balançando as chaves. Falei, Fernanda, isso é um terremoto, vamos sair rápido. Muita gente não sabe que quase todos os dias, mais de 50 estações sismológicas espalhadas pelo país registram tremores de terra no Brasil. Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso e Amazonas passaram pela experiência recentemente. Apesar disso, existe o mito de que por aqui não há terremotos. No Espaço Aberto Ciência e Tecnologia, você vai ver que a história não é bem assim. Passava das 9 da noite quando esta câmera que controla o trânsito na Avenida Paulista começou a tremer. 10 segundos foram suficientes para assustar moradores de 4 estados brasileiros. O terremoto de 5,2 graus na escala Richter provocou rachaduras nas paredes, entortou tubulações e deixou gente sem água. A dona de casa pensou que o prédio onde ela mora estava desabando. O pessoal gritava e batia na nossa porta também, chamando para descer, que o prédio estava caindo. O epicentro foi identificado no Oceano Atlântico, a 215 quilômetros da cidade de São Vicente, no litoral paulista. Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina também sentiram o impacto do 6º maior terremoto da história do Brasil. As ondas sísmicas levaram quase 3 minutos para chegar no Distrito Federal, onde fica o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o maior centro de pesquisas do país. Ali, diariamente, são observados tremores que acontecem no Brasil e em várias partes do mundo. Aqui no Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, aqui nessa sala particularmente, é a sala de recepção de dados. Os sismógrafos estão instalados aqui a 20, 30 quilômetros no interior do Parque Nacional de Brasília. O dado vem via rádio para cá e nesses computadores, por exemplo, o que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo o registro contínuo das formas de ondas, que estão sendo geradas lá no Parque Nacional. Se houver, nesse exato momento, algum tremor de terra em algum lugar do mundo, cujas as ondas têm energia suficiente para chegar em Brasília, aqui irá ser acusado. Um terremoto pode ser provocado por diversos fatores, entre eles erupções vulcânicas, explosões subterrâneas, como um teste nuclear, por exemplo, estruturas subterrâneas que desmoronam, como uma mina, e até pelo impacto de meteoros. Mas a maioria tem origem nos deslocamentos de placas tectônicas. Estas placas ficam na camada superficial da Terra, apoiadas sobre um material mais viscoso. Existe um movimento natural entre elas. Isso gera um acúmulo de energia, que é liberada de forma repentina, provocando os terremotos ao longo de falhas geológicas, como se fossem fraturas na crosta terrestre. Este movimento das placas acontece de formas diferentes. As placas podem se deslocar para lados diferentes no sentido horizontal, formando uma falha chamada de transcorrente. É exatamente nesta zona de falha que ocorre o terremoto. Um bloco de crosta terrestre se move em direção oposta ao outro e se desloca verticalmente para baixo, provocando uma falha normal. Ou pode acontecer de os blocos deslizarem um contra o outro. Na colisão, um deles pode subir, originando a falha inversa. Este tipo de compressão entre as placas pode acontecer no oceano. Neste caso, o solo do oceano se levanta e a energia desprendida vai para a água, formando uma tsunami. Aqui nós temos uma estação sismográfica localizada lá no norte do Mato Grosso. Então aqui vê os sinais estão chegando continuamente. Se houver algum sismo, a gente vai evidentemente localizar. E diariamente, continuamente, pessoas fazem isso. Por exemplo, isso aqui é o quê? É o registro de um sismo que aconteceu ontem lá em Porto dos Gaúchos. Veja. Onde fica Porto dos Gaúchos? Porto dos Gaúchos fica no norte do Mato Grosso, mas a 40 quilômetros ao sul da cidade de Itabaporã. E essa é uma região que tem terremotos, tremores com frequência? Sim.
Desde 1998, 30 de março de 98, quando aconteceu um terremoto de magnitude 5,2, daí para cá a Terra nunca parou de tremer. O observatório colocou estações sismográficas, rede sismográfica, nós devemos ter detectado mais de 7 mil tremores de terra. Quer dizer, mais de 7 mil tremores de terra no norte do Mato Grosso e tremores que chegaram a mais de 5 graus na escala Richter. O senhor fazer uma pausa aqui para falar do Brasil, o que é essa escala? Como é que ela funciona? Bom, a escala Richter é uma escala que mede o tamanho dos terremotos. O tamanho do terremoto, como o próprio nome diz, está relacionado com a quantidade de energia que ele libera. As ondas sísmicas, essa que faz o chão chacoalhar, são liberadas na hora que ocorre o terremoto. Se a magnitude é maior, essas ondas vão fazer o chão vibrar com maior amplitude. Se hoje os pesquisadores conseguem medir a potência de um terremoto, é graças ao trabalho do sismólogo americano Charles Richter. Em 1935, ele desenvolveu a escala que acabou levando seu nome. Ela mede a intensidade do terremoto. O cálculo da energia liberada é feito com base na amplitude das ondas sísmicas que se propagam a partir do ponto onde se originou o tremor do solo, o chamado epicentro. Teoricamente, a escala Richter não tem limites. Os valores podem ser menores que 0 e superiores a 9. O acréscimo de um único ponto equivale a um aumento de 10 vezes na amplitude de vibração do chão. Quanto mais próximo da superfície for o foco do terremoto, maiores serão seus efeitos. Isso explica por que terremotos de mesmo valor na escala Richter podem ter consequências diferentes. Para medir o impacto destrutivo de um terremoto, os pesquisadores usam uma outra escala chamada de Mercalli. Ela tem 12 graus e indica como as pessoas sentem os efeitos dos tremores. Por esta escala, um tremor de grau 1 é considerado muito fraco e nenhum movimento é percebido. A intensidade do tremor sentido em 4 estados na semana passada foi classificada entre 3 e 4 de pequena intensidade. Objetos como lustres balançam e podem ocorrer pequenas rachaduras. No extremo desta escala está o grau 12. O terremoto tem proporções catastróficas e pode destruir uma cidade inteira. Qual foi o maior terremoto já registrado na história do Brasil? Bom, o maior terremoto que nós sabemos que aconteceu no Brasil também aconteceu no norte do Mato Grosso, em 1955, e esse terremoto calculou-se uma magnitude de 6,2. Aí você pergunta, se a magnitude é grande, ela pode produzir destruição? Sim. É claro que depende muito da proximidade das residências para o ponto de origem desse terremoto. A gente tem observado que as pessoas no Brasil têm passado a morar mais próximo dos focos sísmicos. Por exemplo, em 55, esse terremoto no norte do Mato Grosso não vivia gente num raio de 300 quilômetros. Tá? Então hoje já fiz um levantamento, tem pessoas vivendo a 40 quilômetros, 50 quilômetros, por certo, a repetição desse terremoto no mesmo lugar, que é uma coisa possível, porque os terremotos são cíclicos, né? A repetição desse terremoto já poderia produzir danos materiais, por certo, nessa região. Hoje em dia a gente vê registros no Ceará, em Minas Gerais, no Mato Grosso, quase que diários de tremores de terra. Qual é o número de tremores que vocês registram no Brasil? É claro que, como eu disse, os terremotos de magnitude pequena, 1, 2, 3, 0 ou menos 1, eles são muito mais frequentes. O problema é os terremotos grandes. Um terremoto acima de 5 já pode se tornar preocupante. 5,5 muito mais ainda, 6 muito mais ainda, tá certo? Então no Brasil, a gente já catalogou 13 sismos com magnitude superior ou igual a 5. O que está nos dizendo? Está nos dizendo que aonde esse terremoto acontecer, eles podem acontecer de igual magnitude ou até maior. Isso significa que talvez seja o caso da gente pensar com uma certa preocupação que a repetição desse sismo, considerando que as pessoas passarão a morar mais próximo das fontes desse terremoto, a intensidade que esses sismos vão produzir poderão ser maior em função de que o povo está morando mais perto do foco do sismo. Então, por exemplo, em 1980, novembro, aconteceu um terremoto de 5,2 lá no Ceará. Esses abalos no Ceará, que aconteceram recentemente, teve um de quase 4 graus na escala Richter. Qual é o problema que eles podem trazer para o Estado? Qual é o tipo de reação que demanda esse tipo de abalo sísmico? Bom, primeiro causa um grande susto, né? Imagina você estar aqui deitado, de repente falta firmeza nos seus pés, né? A depender da intensidade das ondas, você pode desequilibrar por completo e as pessoas, né? E o terremoto é uma coisa muito rápida. Eu nunca senti, infelizmente, mas eu imagino como seja. Porque a velocidade das ondas dentro da Terra é da ordem de 18 mil quilômetros por segundo, né? Por hora.
né? Imagina a velocidade de 20 vezes um avião. Então é uma coisa muito rápida, instantânea. E isso gera uma insegurança. Claro que nós esperamos que os terremotos que aconteçam no Ceará já teve 5,2. Mas se tiver um pouco maior, 5,5, 5,8 ou 6, esse terremoto pode produzir danos. Evidentemente, como eu dizia, a magnitude de 5 para 6, a amplitude de vibração das ondas é como se 5 é assim e 6 é assim. Imagina uma casa que vai oscilar assim, de repente tem que oscilar assim. Então, se aumentar um pouco essas magnitudes, vão cair as casas, considerando que elas não observam nenhum tipo de norma, né, de segurança. Professor, então vamos agora acompanhar uma reportagem feita no Ceará para entender um pouco por que acontecem esses abalos sísmicos no estado e o que aconteceu com as pessoas que sofreram com esse terremoto. O sismômetro em cima de uma rocha não deixa escapar nenhum movimento. Todos os sinais, por menores que sejam, são repassados para esse sismógrafo. Através de gráficos, especialistas acompanham atentamente os abalos que estão movimentando já há algum tempo a região norte do Ceará. Do dia 28 de janeiro até hoje, já foram registrados aí para mais de 700 tremores. Os dados da Estação Sismológica de Sobral são tão precisos que também servem para o monitoramento feito por especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles afirmam que o epicentro dos abalos vem ocorrendo em 3 locais, além de Jordão e Sobral, nos municípios de Alcântaras e Meruoca. Os tremores foram sentidos num raio de 60 quilômetros de extensão. Estudos mostram ainda que os abalos são comuns em algumas regiões do Brasil, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e também no Ceará. Aqui, segundo este doutor em geodinâmica, existe um sistema de falhas geológicas antigas que podem estar sofrendo um longo processo de acomodação. Esses locais são regiões de alívio de tensão, né? A tensão que normalmente se acumula pelo próprio deslocamento natural da placa sul-americana, que está se afastando da placa africana, uma taxa de alguns centímetros por ano, essas tensões que se concentram dentro da placa, elas vão se acumulando e elas tendem a se elevar em alguns locais, particularmente os locais onde existem falhas antigas, né? O último tremor registrado no início de abril foi o mais forte deste ano. O abalo chegou a 3,9 na escala Richter e deixou muita gente assustada. Foi assim um estrondo assim bem grande e aí a gente ficou até nervoso, né? Porque já tinha parado, né? Ele passou uma temporada e parou, agora começou de novo, né? Aqui no Jordão, segundo os moradores, quase que diariamente ocorre pelo menos um tremor de terra, que pode ser em qualquer horário do dia ou da noite, mas 4 meses depois que começaram esses fenômenos, aqui a população não se assusta mais. Todo dia aqui sempre tem. Se não dá, o grande demora mais dar, mas o pequeno, de gente, mantém. A cidade pacata, com pouco mais de 2.000 habitantes, viu a tranquilidade típica do sertão ser abalada pelos tremores. Quando chega a noite, para muitas famílias, vem também a preocupação. Muitas trocam o lar por barracas improvisadas como esta aqui. Feita de madeira, plástico e até palha de coqueiro, eles conseguiram improvisar também energia elétrica em colchões, em rede. 6 pessoas estão passando a noite aqui. Mas essa é a única forma de conseguir dormir tranquilo. Só durmo tranquilo se for aqui. Aqui eu não tenho medo de jeito nenhum, mas dentro de casa é muito medo. Quando começaram os primeiros abalos no início do ano, a situação era ainda pior. Centenas de pessoas passavam mal, principalmente idosos e crianças. Os danos materiais chamam a atenção. São principalmente casas com paredes rachadas. Em Alcântaras, município vizinho também atingido pelos tremores, Rosenilda mostra nas paredes as marcas que ficaram nos abalos. Dificilmente você encontra uma casa que não tem uma rachadura por conta do tremor. Se você vê um trovão, assim, uma coisa debaixo do chão, derrubando tudo, nós corre. A ferramenta indispensável para quem estuda terremotos é o sismógrafo, um instrumento relativamente simples, capaz de detectar mínimos movimentos na superfície terrestre. A gente pode aqui reproduzir como seria um tremor de terra? Sim, se nós vemos aqui algumas pequenas pancadas aqui na mesa, a gente pode perceber então as ondas sendo captadas e registradas ali no computador.
Há diferenças de ondas? Há ondas verticais, ondas horizontais? Qual é a diferença? O sismo, né, quando ele acontece, o tremor de terra, ele se propaga em todas as direções. Então o sensor, ele tem, na realidade, 3 sensores internos direcionados para cada uma dessas posições, né, dessas direções que o sismo possa se movimentar, as falhas, as ondas possam gerar essas perturbações. Então, se aqui, por exemplo, se eu estou em cima da mesa aqui, eu fizer o movimento assim, vertical, o reflexo vai ser de um tipo. Vai ser mais perceptível na componente, no sensor que está apropriado a pegar essas ondas no movimento vertical. E se eu fizer assim, por exemplo, eu pegar essa mesa e bater de lado? Você vai ver então o sensor que está nessa orientação, o azul ali. Ele vai estar então pegando com maior intensidade, né, essas pancadas que você está dando aqui na bancada. E num terremoto, qual é o tipo de movimento que causa mais prejuízo? Normalmente são os movimentos horizontais, né, que mexem mais com as construções, que abalam mais, que afetam mais as construções. Especialistas dizem que os tremores de terra no Brasil são cada vez mais frequentes e mesmo aqueles de intensidade mediana podem causar grandes estragos porque não estamos preparados. Em outros países, esses abalos já fazem parte do dia a dia, como explica o professor Jorge Sandi de França, doutor em geofísica. Por que há algumas regiões do mundo que são mais estáveis do que outras? Por exemplo, o Brasil é mais estável do que a região da Cordilheira dos Andes? O fator é exatamente esse, porque o Brasil está no meio dessa placa. Então a atividade sísmica do Brasil, se for relativamente, é muito baixa. Então, por o Brasil estar no meio, chamada região intraplaca, a atividade sísmica é bem menor. Então, os esforços estão mais concentrados na borda. Aqui a gente tem esforços, mas são menos localizados, tem um efeito menor. Certo? Tanto que a gente não espera nunca no Brasil ter uma atividade sísmica de magnitude 8 ou 9. Na verdade, a gente tem um emaranhado de placas tectônicas. Então, aqui é uma região simples, porque aqui tem uma placa que é menos densa que uma mais densa, na verdade, é mais densa e menos densa, onde uma vai mergulhar sobre a outra. Então, você tem um movimento constante aqui. Então, nessa região aqui, é engraçado, mas por que aqui não tem atividade sísmica tão considerável com isso aqui? Porque aqui está zona de divergência, não tem conflito de placa. Não tem conflito. Então, a região maior aqui. Então, todas essas regiões, as placas estão caminhando em uma direção à outra, no caso no Japão também, nessa região. Então, uma mergulha sobre a outra e tem atividade sísmica devido a esse conflito, essa convergência de placa. Então, nas outras regiões tem uma convergência menor. Mas, por exemplo, no Himalaia, a gente tem uma placa que é continental com outra continental, ou seja, as duas têm a mesma densidade. Uma não mergulha sobre a outra, mas tem uma atividade enorme. O terremoto na cidade de Kobe é lembrado pelos japoneses como a maior catástrofe desde a bomba de Hiroshima. O tremor, que alcançou 7,3 na escala Richter, devastou bairros inteiros e matou mais de 6.400 pessoas numa madrugada de janeiro em 1995. O abalo, que durou menos de 20 segundos, destruiu estradas e levou prédios ao chão. Trilhos de trem foram arrancados e até o principal viaduto da cidade não resistiu. Hoje toda a cidade foi reconstruída e possui um dos maiores sistemas de segurança contra terremotos do mundo. O Japão, devido à localidade, já tem uma experiência grande, né? Então ele já tem, cada residência tem uma equipe, tem um material de emergência, cada indivíduo sabe como se comportar quando acontece o terremoto. Então esse padrão, que é o padrão da parte da educação, fez com que o Japão atenuasse os efeitos do terremoto. Além de, a parte de estrutura física da residência, da engenharia civil, ela já está muito avançada. O cinema sempre aproveitou grandes catástrofes naturais para criar sucessos de bilheteria. Mesmo sendo quase indestrutível, quem venceu o Super-Homem não foi a Kryptonita, foi um terremoto de grandes proporções. O plano do vilão era simples: destruir toda a Califórnia, provocando uma explosão nuclear na falha de San Andreas. A falha de San Andreas, já ouviu falar? Já, é a junção de duas massas de terra, esta linha instável e móvel, que explica os terremotos na Califórnia. Maravilhoso. Não poderia ter dito melhor.
A fenda geológica, que percorre quase 1.300 quilômetros da costa oeste americana, é considerada um dos pontos mais sensíveis de todo o planeta. Tão sensível que depois do desmoronamento, não só destruiu represas e provocou deslizamentos, como também pôs fim à vida da mocinha Lois Lane. A ficção pode não estar muito longe da realidade. Em abril de 1906, a cidade de São Francisco foi quase totalmente destruída por um terremoto que matou mais de 3.000 pessoas e deixou cerca de 250 mil desabrigadas. O abalo, que alcançou 7,8 na escala Richter, até hoje é considerado o maior desastre natural que uma cidade americana já sofreu. Com relação a essa possibilidade que se fala de que em breve possa haver um grande terremoto de novo na região da Califórnia, nos Estados Unidos, é quase certo que isso vai acontecer? O pessoal espera que estão desde 1906 esperando o Big One, o grande terremoto. E até agora a gente não teve esse efeito de um grande terremoto. A ideia hoje que na Califórnia está bem diferente, porque o pessoal trabalha com outro sistema chamado sistema um veio de quartos, que é um cubo de quartos, e eles tentam entender a deformação daquela região. Então eles tentam monitorar isso o horário de 1 em 1 hora para ver se está tendo deformação ou não. E se esse efeito de deformação vai aumentando, eles acreditam que daqui a certo tempo vai ter um terremoto. Isso é o que estão fazendo hoje. Mas a previsão ainda pode dizer que eu não acredito muito nessa previsão com certeza de 99%. Mas a atividade que vai acontecer, vai. Agora, o local exato eles não vão acertar. Saber onde estão localizadas importantes falhas geológicas e mapear os lugares onde há maior chance de ocorrerem novos terremotos ainda é um desafio para o Brasil. Por isso, o Observatório da Universidade de Brasília pediu ao governo federal a criação de uma rede sismográfica nacional. A ideia é criar uma malha interligada de 40 estações distribuídas de maneira uniforme pelo país. O Brasil, realmente, ele é um país privilegiado. Os efeitos de terremotos são bem menores do que acontece no Japão ou acontece em outra região. No entanto, se a gente tiver um efeito de magnitude 6 e 7, 6 provavelmente, numa região que tem a população, vai causar danos tão quanto magnitude 8. Então, isso serve de um alerta à população, um alerta para a comunidade científica e também para a comunidade do governo federal todo, para que perceba que isso é importante que a gente tenha uma linha de pesquisa disso, tanto na parte sismológica como na parte de engenharia. Se você quer saber um pouco mais sobre temas ligados à ciência e tecnologia, é só acessar a nossa página na internet. Lá, além de poder rever este programa e deixar críticas e sugestões, você encontra informações detalhadas sobre terremotos e todo o trabalho de pesquisa que está sendo realizado aqui no Brasil. Até a próxima!